Hoje nós vamos para o nosso sétimo encontro, sétimo estudo. Nós já falamos sobre o dom do apóstolo, o dom do profeta, o dom do evangelista, e hoje nós vamos começar o dom de pastor, e a gente vai gastar em umas 2, 3 quartas-feiras, falando a respeito do dom de pastor, e também falando a respeito do ministério pastoral. E a gente vai entender um pouco mais a importância do dom do pastor, a relevância e o papel da própria igreja local. O dom do pastor, assim como os demais dons, eles acontecem dentro do corpo de Cristo. Se acontece dentro do corpo de Cristo, é necessário que esse corpo trabalhe em unidade, trabalhe em harmonia, para que os dons cumpram o seu papel principal. Então hoje vamos meditar e começar sobre os dons, dom de pastor. Abra sua Bíblia, e eu vou estar sempre te incentivando, você ficar com a sua Bíblia aberta. De repente você posiciona aí o seu celular, você que está usando um celular, um tablet, um computador, você posiciona numa posição que lhe fique mais confortável, mas fique com a sua Bíblia, faça as suas anotações. Eu lembro que nos estudos presencialmente, alguns irmãos, algumas irmãs que vinham com seus caderninhos, e isso é muito importante, porque a palavra de Deus ela vai te sendo útil, ela vai se renovando. 2 textos que a gente tem utilizado, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois dons de cura, ou de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Então nós temos uma ordem, a gente vai relembrar que esta ordem não é uma hierarquia, no sentido humano, no sentido de patente, de que um manda mais do que o outro, mas é uma ordem de eficiência, é uma ordem de funcionalidade, é uma ordem de cronologia. Uma coisa vem primeiro do que outra, num sistema do Deus pensante, do Deus sábio, que está construindo a sua igreja. A igreja de Cristo tem várias metáforas, Ela é chamada de noiva, é uma analogia, uma metáfora. Nós temos a questão do templo do Espírito Santo de Deus, casa de oração, edifício. Então vamos nesse momento pensar em algo sendo construído. A igreja de Cristo que é eterna, a igreja de Cristo que é espiritual, a igreja de Cristo que nasce antes da fundação do mundo, essa igreja está sendo construída no tempo, no espaço. E dentro desta construção, Paulo diz, olha, primeiro vem os apóstolos, segundo vem os profetas, em terceiro vem os mestres. E no texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lá no texto de Corinto, ele usa a figura do apóstolo, evangelista e do mestre. No texto de Efésios, ele usa a figura do apóstolo, do evangelista e pastor-mestre. A gente depois vai discutir essa questão de pastor-mestre ou pastor e mestre. Se de fato é um dom composto ou se são 2 dons atribuídos. Mas eu queria destacar, para a gente entender, o primeiramente. A palavra primeiramente, que aparece no texto que nós acabamos de ler de Corinto, é essa palavrinha aí, protos, aquilo que vem antes. E a ideia de protos, de novo, não é hierarquia militar, não é uma hierarquia empresarial, não é um chefe que manda no subordinado. A ideia é aquilo que vem primeiro, no tempo e no espaço. É aquilo que vem primeiro. Então, se a gente está pensando em construção, Deus construindo a sua igreja, o teto é importantíssimo para nos guardar da chuva, do sol. As paredes são importantíssimas, o azulejo, o piso, o gesso, os detalhes, tudo isso tem a sua importância, as janelas, as portas,
Mas o que vem primeiro? Ninguém começa a construir uma casa pelo teto. Antes do teto você precisa das colunas, você precisa dos apoiadores, né? E quando a gente pensa em igreja, utilizando essa mesma analogia, primeiramente, em primeiro lugar, no tempo, no espaço, em ordem de relevância, de importância, no projeto da construção, o que vem antes são os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores. Então as igrejas surgem a partir deste contexto. Passa mais um aí para a gente, Juliano. Os dons têm também um tipo de qualificação. Os dons podem ser qualificados. Querido, tem outras divisões, tá? Se você aí às vezes tem um determinado texto de apoio, se você está consultando algum determinado site, acompanhando algum pastor, de repente, algum estudioso, vai ter outros tipos. Eu gosto desses três, eu acho que sintetiza bem. Então a gente tem os chamados dons de capacitação. Esses que vêm primeiro. Quem são os capacitadores? Os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores. Então a ideia dos dons de capacitação, como o próprio nome já sugere, né, diz respeito a realizar de maneira plena, de maneira efetiva, a obra de Jesus. Então não tem como fazer a obra de Jesus sem primeiro ter um ensinamento profundo da palavra de Deus, sem tomar posse das promessas de Deus. Então a capacitação é a capacitação através da palavra de Deus. Então os dons de capacitação têm essa proposta, né? Eles atuam de maneira ativa, efetiva, no meio da igreja, propagando, proclamando, ensinando a palavra de Deus. E a gente destaca aí apóstolos, evangelistas, profetas e pastores. Depois vem os dons de suporte, ou os dons de apoio. O suporte e apoio está suportando e apoiando os dons de capacitação. Veja, a palavra de Deus, que ela é pregada, ensinada, exortada, proclamada pelo apóstolo, pelo evangelista, pelo profeta e pelo pastor, ela precisa de um suporte, ela precisa de um apoio. Se não tiver os apoios, o trabalho ele tende a ficar limitado. Então nós temos os diversos outros dons, como os dons de serviço, os dons de ensino, de socorro, de generosidade, de fé, de exortação. Então vamos dar um exemplo. A palavra é pregada domingo. Domingo à noite, de repente ainda se tem aquela cultura, né, de um culto maior, um culto grande, coisa e tal. A palavra foi pregada. Naquele momento, vou dar um exemplo para você entender. Naquele momento, foi como se fosse, vamos pensar assim, uma mangueira esguichando e molhando todo mundo. Pensa nessa figura de imagem, né? Uma pessoa com a mangueira, e aí um auditório, uma plateia, cheia de gente, aí a gente joga a mangueira, ou melhor, joga a água e molha todo mundo. As pessoas foram cheias. Se a gente pensasse como um copinho, se pensasse como um recipiente, as pessoas foram cheias? Não. Como é que vai se enchendo? Aí vem o dom de ensino, vem o dom da exortação, do aconselhamento, tem continuidade. E o terceiro grupo é o grupo do chamado dons de maravilhas. Tem a ver com sinais, tem a ver com línguas, tem a ver com exorcismo. São aqueles dons de maior destaque, né? O pessoal gosta, é aquela coisa que chama atenção, não é? Mas esses dons só têm funcionalidade se tiver os primeiros, se tiver os anteriores. Então, queridos, o dom de milagres ou os dons das maravilhas, eles às vezes são os mais procurados e chamam mais atenção. Nossa, aquele irmão estendeu a mão e uma pessoa endemoniada caiu, uma pessoa endemoniada foi liberta. Olha, aquele irmão orou e fulano foi curado. Mas veja como são as coisas. O dom de cura, o dom de sinais e maravilhas, ele não leva uma pessoa à salvação. Ele não leva uma pessoa nem à fé. Milagre não gera fé. Fé gera milagre. Mas milagre não gera fé. E nós temos dois exemplos bíblicos muito claros. A geração de Moisés e Arão, que viram tudo que é tipo de milagre, pão descendo do céu, mar abrindo,
chão que consumiu os rebeldes, os pecadores, as 10 pragas no Egito, águas amargas se transformando em doce, eles viram de tudo. Gerou fé? Não, era um povo murmurador. E a geração de Cristo, a geração que comeu dos pães multiplicados, que viu cegos enxergando, surdos ouvindo, e mesmo assim não se converteu. Então, querido, é importante os milagres? Lógico. Nós cremos em milagres? Sim. Nós oramos por milagres. O milagre é determinante para a nossa fé? Não é. E se o milagre se torna determinante para a nossa fé, a gente pode, em algum momento, ficar aí pelo caminho. Então, o dom de pastor, depois a gente vai falar do exercício do ministério pastoral. Primeiro nós estamos falando do dom. O dom de pastor, ele está dentro da função ou da classificação dos dons de capacitação. O pastor é o personagem que é separado por Deus, junto com o apóstolo, o evangelista e o profeta, para capacitar os santos. O texto de Efésios vai dizer do aperfeiçoamento. Então, cumpre a esses personagens que têm esses dons, essa incumbência. Agora, querido, tem uma coisa complicada. Todos os dons têm seus desafios. Todos os dons têm suas dificuldades. Só que o dom de pastor, ele transita entre duas coisas que a gente chama, né? Entre o humano e o divino. Entre o humano e o divino. Por quê? Porque o dom de pastor, quando a pessoa começa a exercitá-lo, então assume o ministério pastoral. Ontem os irmãos lembraram, recebi uma cesta de café da manhã muito legal lá em casa, glória a Deus aí pela vida dos irmãos, e lembraram que no dia 19 de maio de 2012, houve a minha consagração aqui na igreja como pastor titular da igreja. O que isso significa? Entre outras coisas, é o exercício do chamado ministério da palavra. O que é o pastor? O pastor é o ministro da palavra de Deus. A gente está acompanhando muitas questões políticas, né? Eu não sei o quanto você perde seu tempo com isso, mas a gente vê, por exemplo, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. O que eles são? Eles são ministros da Constituição. Eles são os guardiões da Constituição. Eles precisam acompanhar o executivo e o legislativo e verificar se a Constituição está sendo cumprida. Em algum momento eles podem dizer, olha, isso está incorreto, isso é anticonstituição, isso é inconstitucional. Ministros da Constituição. Nesse sentido, o pastor é o ministro da palavra de Deus. E aí que vem a crise, né? Aí que vem o problema. Porque o pastor é um ser humano, limitado ao tempo, ao espaço, limitado às suas próprias capacitações e competências. E a palavra de Deus é ilimitável. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus cumpre. E aí você tem essa crise entre o limite do ser humano, o limite da figura do pastor e toda a potencialidade incomparável da palavra de Deus. Então, o ministério pastoral é o ministério da palavra. Outros quesitos, e a gente vai ver de novo. A gente vai gastar umas 3, 4 quartas-feiras falando sobre o ministério pastoral. Mas o carro-chefe, qual a principal incumbência do ministério pastoral, ou daquele que tem o chamado dom de pastor, a principal atribuição é a apresentação, o ensino da palavra de Deus. Vamos ver alguns atributos? Vamos ver alguns atributos do pastor? O que se espera? Os atributos, queridos, que eu estou usando em todos os dons, tem a ver com a tradução, tem a ver com o léxico da palavra. Quando a gente pesquisa a palavra pastor no Novo Testamento, ela apresenta, e a gente já vai ver daqui a pouco, 2 palavras em específico. Quando a gente vai para o dicionário daquelas palavras, os atributos são esses, tá? Então, a gente não está inventando. São significados, são traduções, são derivações da palavra.
Então, atributos do pastor. O que se espera do pastor? Uma coisa muito básica: alimentar o rebanho. Quando você pensa em pastor e fazendo analogia, né? A palavra, o contexto pastor surge com Jesus. Jesus, o bom pastor. Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, apacenta, ou seja, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. São duas palavras principais que aparecem, a gente já vai trabalhar com elas. E o que significa pastorear, apacentar? Em primeiro lugar, alimentar o rebanho. Então o pastor alimenta o rebanho. O pastor cuida da despensa. Isso aparece muito em mordomia, mas também faz parte do ministério pastoral, cuidar da despensa. Quando a gente vai para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que o pastor não deixa faltar a comida? Porque ele antecipa. Então está acabando aqui, de repente, o pasto nesse terreno que nós estamos. Na época do Antigo Testamento, de Abraão, de Ló, Isaac, Jacó, eles eram nômades. Então eles levavam os rebanhos de lugar em lugar onde havia água, porque no entorno da água o pasto era verdejante. Refrigera minha alma, Salmo 23 novamente, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então o pastor, ele alimenta, mas ele cuida da despensa, não pode faltar. E esse é um problema sério, porque às vezes, de repente, a quantidade de alimento que o pastor tem, se não for revigorando a sua despensa, em algum momento falta para ele e falta para as ovelhas. Por isso que o pastor precisa estar acompanhando a questão dos pastos, dos campos, né? Um terceiro item: direciona o rebanho. Então o pastor direciona, ele orienta. Nesse sentido, as ovelhas seguem o pastor. Tanto se esse pastor for atrás tocando as ovelhas com o cajado, o ato de tocar, ele vai indicando o caminho, quanto se ele vai à frente. E de repente, você já deve ter visto essa figura em algum filme, talvez já leu em algum conto, né? Você tem os cachorros que ajudam a pastorear. Então, os cachorros vão dando os limites para as ovelhas, né? Então, tem um determinado caminho, o pastor vai à frente ou atrás, e os cachorros vão ali limitando. Mas quem dá a orientação? Quem dá a direção? E no meio da igreja a gente chama isso de visão. A visão, ela vem da Bíblia. Lembra que o pastor é o ministro da palavra. Se a visão vem da cabeça do pastor ou do coração do pastor, ela é humana. Dá certo. Em alguns casos, dura. O ser humano é absurdamente capacitado e inventivo. Então o pastor tem uma visão humana, da cabeça dele, uma estratégia. Vai funcionar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas não persiste. A visão que persiste é a visão que vem da palavra de Deus, a visão que vem do reino dos céus. Então o pastor precisa estar absurdamente interligado com a palavra de Deus. Então direciona o rebanho. Uma outra coisa, ele cuida e cura as ovelhas feridas. Cuida e cura. Então vamos lá, alimenta, cuida da despensa, direciona e orienta, e cuida das feridas. Então o pastor identifica a ovelha que está manca, a ovelha que está ferida, e ele vai cuidar, ele vai passar o óleo. Lembra de novo do Salmo 23? Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Então o pastor cuida, ele trata nesse sentido da ovelha. Uma outra atividade importantíssima do pastor, importantíssima, identificar os lobos. Por isso que eu coloquei essa figura aí do sniper. Então o pastor, ele tem que ter um olho, a visão não é só para onde vai ir, a visão também é de quem está vindo, de quem está espreitando. Os lobos que se infiltram no meio das ovelhas, os lobos que ficam escondidinhos nos arbustos, etc. e tal. Uma vez identificado, faz parte do ministério pastoral enfrentar os lobos, enfrentar as ovelhas, enfrentar os salteadores, enfrentar o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Então todos esses são atributos aí do pastor. E por fim, buscar a ovelha perdida. Em algum momento é feita a contagem, em algum momento é feito o checklist do rebanho,
e se sente falta daquela ovelha. E aí o pastor, ele vai atrás, né? Então são atributos do ministério pastoral, ou atributos exigíveis do dom de pastor. Mas então, queridos, você consegue nesse sentido identificar os atributos do pastor. Vamos avançar mais uma? A gente tem feito sempre esse exercício, né, de comparar ou de procurar links, procurar a conexão entre o ministério, o dom do Novo Testamento, o dom no Novo Testamento, e como ele era no Antigo. Para você que pegou aí o nosso primeiro encontro, e está disponível aí no Face da igreja, e a gente está subindo os textos bíblicos utilizados para o site da igreja, e você pode visitar o site da igreja e continuar estudando em casa. A gente viu lá atrás, no início, que é necessário ser espiritual, para depois ter os dons espirituais. Então, quando a gente está apresentando os dons, a gente sempre está pensando no melhor nível, do apóstolo, do evangelista, do profeta e dos pastores. De repente você vai dizer, olha, o pastor Públio não é tudo isso. Verdade, eu não sou, eu estou buscando. Então a gente tem entendimento da profundidade do dom. Esse é o primeiro passo, a gente saber que o dom está lá na frente, a gente tem que persegui-lo, tem que buscá-lo. Eu não poderia apresentar o dom de pastor falando só do meu ministério, que é muito pequeno. A gente precisa verificar o ministério bíblico, Antigo e Novo Testamento, para buscar modelos, para buscar referências de autoridade. E no Antigo Testamento a gente tem a figura do sacerdote e do profeta. Quando a gente pensa em alimentar o rebanho, quando a gente pensa em direção, quando a gente pensa em cuidado com o rebanho, nós estamos falando sempre da palavra de Deus. Com que se alimenta o rebanho? Com a Bíblia. Com que se cuida? Com que se cura? Como é que a gente cura a ovelha machucada na igreja, que veio do mundo, a pessoa que vem de uma família destruída, de um divórcio, o menino, a menina que não tem pai, nem a presença da mãe, aquelas questões de violências emocionais, morais. Como é que se cura isso? Nós curamos com a palavra de Deus. A gente aceita o auxílio da ciência? Sim. A terapia, os grupos, a psicologia, tudo isso são ferramentas úteis. Mas quem cura, quem liberta e quem transforma é a palavra de Deus. Não é o pastor. O pastor, ele é ministro da palavra. Quem cura, quem liberta, quem transforma é a palavra de Deus. E a gente vê essas características na figura do sacerdote e do profeta, no Antigo Testamento. Sacerdote, necessariamente casa de Arão, não é qualquer casa de levita, é casa de Arão, sacerdote. E os profetas Deus ia chamando conforme a necessidade. O que Arão representa? O que Arão representa? Primeira coisa, querido, para você entender o ministério pastoral. O pastor não vem de outro lugar, assim como Arão não vem de outro lugar. Arão vem de Israel. O pastor vem do meio da sua comunidade, no meio da sua igreja. Não é um estrangeiro, não é um extraterrestre, não é uma pessoa diferente. Nossa, o pastor. A gente vai falar no meio do caminho sobre o cuidado, sobre a reverência para com a figura do ministério da palavra. Mas ao mesmo tempo, lembra do slide lá no comecinho, aquele conflito entre o divino e o humano? O pastor é uma figura que sai de dentro da comunidade, assim como Arão saiu do meio da tribo de Levi, do meio de Israel. Com qual objetivo? Arão sai para ser um destaque, para as pessoas verem Arão, que inclusive ele tinha uma roupa diferente, ele carregava no peito o nome das 12 tribos, ele tinha um chapéu que representava uma autoridade, tinha toda uma indumentária, toda uma ornamentação para servir de referência. Quando Arão ia prestar o culto, o sacrifício, tinha até uma plataforma para ele subir. Ele tinha que usar uma roupa de baixo, a Bíblia chama de sobrepeles. Ele tinha que usar uma roupa íntima, por baixo da túnica, para que não houvesse nenhum tipo de escândalo. Então Arão representava nesse sentido um modelo. A Bíblia chama até de sinal. Entre muitas coisas, o que o sacerdote fazia? Lia a lei,
Na verdade, ele guardava, né? Porque as tábuas da lei estavam dentro da arca e quem manuseava, quem carregava a arca era o sacerdote. Então o sacerdote guarda a lei, não só no coração, mas tangivelmente, fisicamente, palpavelmente. Ele lia a lei, havia as festas específicas, os encontros solenes. Quem lia não era à toa, era o sacerdote. Era o sacerdote. E ele relembrava o povo. Conduzia o povo à verdadeira adoração, o sacrifício verdadeiro. E o profeta? O profeta é o camarada que surge para exortar o povo, para propagar a palavra de Deus de uma maneira muitas vezes mais enfática, né, de uma maneira muitas vezes mais exortativa. Pensa no ancião, ou melhor, no sacerdote, como camarada pedagógico, o mestre, o que ensina, tinha uma rotina. O sacerdote tinha rotina. De manhã ele tinha que fazer isso, manter a chama acesa, manter o incensário que representava a oração aceso. Semanalmente trocava os pães que representava a presença de Deus. Então ele tinha rotina. Os pastores também têm rotina de estudo, de oração e etc e tal. Aí tem a figura do profeta, é o cara sem rotina. O cara vem, dá no meio, desce o pau. Assim diz o Senhor, e buf. Inclusive o profeta metia o dedo na cara do sacerdote. Se o sacerdote tivesse com a vida meia torta, Deus levantava um profeta e dava no meio do sacerdote. O profeta exorta, o profeta responde às situações pontuais, o profeta repreende, inclusive o ministério sacerdotal. Vamos ver alguns textos? Vamos ver alguns textos aí, para a gente poder acompanhar. Os irmãos estão entendendo até agora? Querem fazer alguma pergunta? Quem que está aí? O Enedir está aí? O Jair está aí? Pastor Jair? Pastor Amabel? O Enedir? Manda pergunta para os pastores, aí eu vou falando, eles respondem, entendeu? É assim que funciona. Glória a Deus. Queridos, vamos ver alguns textos? Texto de Números, capítulo 17, nós temos o seguinte. Por que eu disse que é papel do pastor no Novo Testamento, na igreja local, e era papel do sacerdote ser referência? Quando a nuvem levantava, a nuvem cobria o acampamento. Ela descia, chamada Shekinah, a presença de Deus. Quando a nuvem descia, eles acampavam. E ali o sacerdote organizava o culto, a adoração, fazia o sacrifício pelos pecados, e etc e tal. Quando Deus mandava o povo ir, avançar, a nuvem se levantava. Quem está acompanhando isso? Quem está atento era o sacerdote. Não era a tribo de Ruben, não era a tribo de Simeão, era a tribo de Levi e era a casa de Arão. Era Arão que tinha essa incumbência de manter o fogo aceso, de manter o incensário funcionando, de manter a presença de Deus ativa e de sair. Então era uma referência visual. Imagina uma multidão, 2, 3 milhões de pessoas. Precisava de uma referência visual. Olha o que o texto diz. Números 17, de 7 a 10. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. Botão de flor, um botão de rosa, tal e tal. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão brotara, produziu flores e dava amêndoas. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal. Para quem? Principalmente para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Então, os outros líderes das tribos, os outros príncipes, se levantaram: olha, esse Arão aí, todos nós somos líderes, todos nós temos direito, a gente faz, a gente acontece, Arão não é melhor que ninguém. Verdade, Arão não é melhor, mas Arão foi escolhido, querido. Arão foi escolhido. E aí Deus pediu para que cada um dos príncipes das 12 tribos levasse um botão de flor e colocasse diante de Deus. Só um dos botões gerou vida, só um dos botões produziu fruto. E Deus disse assim: olha, é o botão de Arão, porque é a casa de Arão que eu escolhi
para o sacerdócio. Então, querido, Deus escolhe, lembra aquela questão do humano e do divino? Deus escolhe pessoas comuns no meio da igreja, não são extraterrestres, não são pessoas que têm poderes mágicos, não são pessoas imortais, não são os vingadores, não tem efeito especial. Deus escolhe pessoas comuns para liderar pessoas comuns. Deus escolhe pecadores para liderar outros pecadores. Poderia ser qualquer pessoa da casa de Rubem? Poderia, mas Deus escolheu da casa de Levi. Poderia ser qualquer pessoa da casa de Levi? Sim, mas Deus escolheu a família de Arão. Então o ministério que é utilizado como referência, para a capacitação dos outros ministérios, no Antigo Testamento o ministério sacerdotal, no Novo Testamento o ministério pastoral. Querido, não é uma coisa que a gente escolhe e a gente faz com leveza. Existe muito temor e existe muito tremor, porque a gente sabe que de fato, o texto diz, para que sirva de sinal. Os pastores servem de sinal, de referência, de modelo. Mais adiante, não hoje, a gente vai ver Paulo falando a Timóteo: Timóteo, seja o padrão. É uma palavra pesada. Seja o padrão dos fiéis. Então o ministério pastoral, aquele que tem o dom, que está no exercício, ele precisa ser modelo, padrão. Isso é um baita desafio. Segundo, eu já falei, responsável por guardar a palavra, lê-la e relembrá-la, guardá-la mesmo, porque o profeta, ou melhor, o sacerdote, guardava a palavra fisicamente, guardava a lei e relembrava de tempos em tempos. Além das festas solenes anuais, ainda havia uma festa a cada 7 anos, para tudo, e lia a lei inteira. Quem fazia essa leitura? O sacerdote. Agora uma coisa importante, querido. O papel do sacerdote no Antigo Testamento, o papel do pastor no Novo Testamento. Qual que é o grande atributo? Qual que é o grande papel do pastor? Abençoar vida. O papel do pastor é abençoar. Como que a gente abençoa? Também com a palavra de Deus. É a grande bênção. A gente dá conselhos, a gente instrui, mas a grande bênção que um pastor dá é a palavra de Deus. E nós temos aí o texto de Números 6:22. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vem cá. Moisés era o profeta. Moisés, vem cá, instrui o sacerdote. Fala para Arão e para os seus filhos abençoarem o povo. Aí Moisés, como assim, Deus? Assim direis a Arão, e assim Arão deve fazer. É um texto bem conhecido. O pastor Ezequias, durante 13 anos, sempre encerrava os nossos cultos com essa palavra: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante, seja favorável, esse ato, levante o rosto sobre ti e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos. Quem põe, olha que coisa, lê esse texto com um detalhe, grifa. Quem abençoou foi Deus? Quem abençoou foi Arão. Deus dá uma procuração, Deus dá uma prerrogativa. Arão, eu estou dando essa prerrogativa para você. Arão vai abençoar. Mas Senhor, eu não tenho bênção de mim, eu não tenho poder de mim, eu não tenho autoridade de mim. Verdade, Arão, você não tem. Você vai fazer isso no meu nome. Mas quem faz? É o sacerdote. Então Arão abençoava. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tá. E aí Deus diz assim: quando a bênção do sacerdote é ministrada, quando a bênção sacerdotal é dada, o nome de Deus é gravado, o nome de Deus é grifado, o nome de Deus é carimbado na vida daqueles que recebem a bênção. Veja aí, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você tem a bênção de sacerdote, do pastor,
Você tem um carimbo do nome de Deus nas nossas vidas, e Deus vem e completa essa bênção. É uma ação tríplice: a ação do homem, a ação de quem recebe e a ação do Deus Todo-Poderoso. Então, grande papel do ministério pastoral é o papel de abençoar. Querido, Deus pode fazer do teu jeito? Lógico, Deus pode tudo. Precisa do pastor obrigatoriamente para abençoar as vidas? Eu vou dizer de novo, Deus pode tudo, mas Deus escolheu, é uma escolha de Deus. Deus escolheu esse formato. E lá no Salmo 122, a gente vai ter Davi relembrando isso. Quando ele fala da alegria de estar na casa do Senhor, ele fala da bênção da comunhão com os irmãos, Salmo 122, Salmo 133, e ele diz assim: olha, a comunhão dos irmãos é como óleo precioso, que desce pela cabeça, passa pela barba e escorre pelas vestes de Arão. Deus pode abençoar a sua igreja sem um pastor? Pode, querido, porque Deus é Deus. Agora Deus escolheu, Deus é organizado, Deus é planejado, Deus escolheu um processo. Como é que Deus abençoa as igrejas? Através dos seus pastores. Então a visão de Deus passa pelo pastor. Por quê? Porque o pastor é um extraterrestre? Não. Porque o pastor é o ministro da palavra. A visão vem da palavra de Deus. A autoridade está na palavra de Deus. Não existe um pastor, nesse sentido, com mais ou menos autoridade. Nossa, esse pastor estudou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele tem 455 diplomas. Ele tem mais autoridade do que o outro pastor, porque só tem um diploma. Não, querido. A autoridade do pastor não está na quantidade de diplomas que ele tem. Nossa, esse pastor, ele fala várias línguas. Fala inglês, francês, fala línguas estranhas, língua dos anjos. Ele tem mais autoridade? Não, a autoridade é da palavra. A autoridade é da palavra de Deus. A gente vai dizer depois sobre a eficiência. Tem ministérios que são mais eficientes do que outros. Tem ministérios que são mais saudáveis do que outros. Agora, a autoridade, querido, é da Bíblia. A autoridade é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Então, por que o pastor precisa ser respeitado? Ele precisa ser respeitado enquanto ele estiver orientando, pregando, exortando, discipulando na palavra de Deus. O pastor perde o seu direito de ser respeitado se ele não segue a palavra de Deus. Essa é a grande questão. Então, o óleo precioso passa pela cabeça de Arão. A bênção de Deus passa pela vida do pastor. Então, um pastor abençoado, uma igreja abençoada. Um pastor saudável, uma igreja saudável. Um pastor em paz, uma igreja em paz. Pouco provável. Pouco provável. Não sei se o Benedito ainda está aí. O Benedito tem mais tempo de caminhada, de ministério do que eu, a Mabel e o Jair. Me ajuda aí, Benedito. Já conheceu alguma igreja de um pastor perturbado que a igreja estivesse em paz? Conheceu alguma igreja, um pastor completamente desorganizado e a igreja organizada? Conhece alguma igreja de um pastor promíscuo e uma igreja santa? Querido, isso não existe. Isso não existe. Você consegue entender essa relação entre o indivíduo e o coletivo? Há uma troca constante. A igreja cuida do seu pastor, o pastor cuida da sua igreja. Vamos avançar? Que horas são? 9h04. Tem bastante coisa para falar. A gente vai trabalhar esse dom aí por mais umas 2 ou 3 quartas-feiras. Chegou aí o Felipe, a Priscila, a Jailda, o Moçagate. Quem está aí? O pastor Eli? Seja bem-vindo aí, o pastor Eli. Conhece, pastor Eli, algum pastor desorganizado, a igreja dele organizada? Algum pastor pilantra e a igreja santa? Tem jeito um negócio desse? Dura. Então, a necessidade constante, realmente, de se entender a profundidade do papel sacerdotal. Agora vamos ver o papel do profeta. A gente já viu o dom de profeta, há uns dias atrás, e a gente viu que o profeta não é somente o vidente. O profeta não é somente aquele que fala de futuro.
O profeta é aquele que lembra, ele traz à memória a palavra. O profeta é aquele que interpreta a profecia. O profeta é aquele que exorta e, vez por outra, com o dedo em riste, aponta o pecado. Então a gente tem aí o profeta se levantando contra os sacerdotes, contra os reis, contra a injustiça. Não o profeta em si, mas a palavra. Porque o profeta utiliza um termo, né? Assim diz o Senhor. O profeta do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. O profeta, o pastor no Novo Testamento, assim está escrito. Entendeu a diferença? No Antigo Testamento, sem a plenitude da palavra de Deus, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, assim está escrito. Então vamos lá, alguns versículos aqui. Os profetas se levantando contra os sacerdotes. Malaquias 2, 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós maldição. Olha que loucura, querido. Esse texto de verdade, esse texto me incomoda. Olha que coisa pesada. Lembra que eu falei que a bênção de Deus passa pelos pastores? Que a bênção de Deus passa pelos profetas? O castigo de Deus também. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha que coisa pesada. A gente estudou aqui o texto de Malaquias durante uns 3, 4 meses, e esse texto é muito pesado. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, quando o sacerdote está em pecado, quando o pastor está em iniquidade, em promiscuidade, em fraude, e ele abençoa, aquela bênção é palavra de maldição. Então a gente precisa realmente, os pastores, cuidarem do seu próprio caráter espiritual, e as igrejas, você membro, precisa cuidar do pastor Públio, do pastor Enedi, da pastora Mabel, do pastor Jair, do pastor Ezequias, precisa cuidar, porque a bênção de Deus passa, o castigo de Deus também. Vamos ver mais dois, aqui eu falei contra os reis, né? Então a gente tem Samuel contra Saul, a gente tem Natã contra Davi, a gente tem João Batista contra Herodes. Então cada um deles vai se levantando, mete o dedo na cara do rei e diz assim: olha, cabra safado, o que você está fazendo não agrada a Deus. O sacerdote não sai do seu local de adoração para ir meter o dedo na cara do rei. O profeta vai. No Novo Testamento a gente vai ver que tem pastores, que tem um ministério muito centrado na adoração, muito centrado no ensino, e tem outros pastores que têm um ministério mais profético. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro, são chamados diferentes. Então a gente tem o pastor evangelista, a gente tem o pastor mestre, a gente tem o pastor... São atributos, e a gente vai identificando. Então nós temos aí esses profetas se levantando contra os sacerdotes, contra os reis, os profetas que se levantam contra a injustiça social. A gente tem aqui o texto de Ezequiel. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Aí o profeta se levanta e diz assim: olha, Deus está vendo, toda injustiça é contra os céus. O profeta denuncia. O que mais que eu pus aqui? O profeta denuncia o culto falso. Então a gente tem isso em Jeremias, tem isso em Malaquias, tem isso em Miqueias. O profeta denuncia: olha, esse culto não é para Deus, esse louvor não é para Deus. Vocês são idólatras, vocês são promíscuos, vocês são infiéis, vocês quebram a aliança do casamento e acha que Deus está aceitando a adoração. Deus não aceita. Então o profeta denuncia. Então a gente tem aqui o texto de Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas, presente, antes da Covid, na igreja lotada, está presente, está ali, glória a Deus, aleluia, batendo palma, mas e o coração infeliz? O teu coração está onde? Está lá no mundo, está lá na preocupação com as contas, está lá na promiscuidade, está lá na série, está lá no cinema, está lá no time.
O coração está onde? Você está no meio do culto, corpo presente, mas e o coração? E Deus vai dizer: o coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. É coisa mecânica. Levanta a mão, baixa a mão, senta, vira, toca, tal. É mecânico. O profeta denuncia isso. E por último também o profeta denuncia contra o próprio povo. E a gente está falando aqui contra o povo de Deus, né? Zacarias: tornai-vos a mim. Tornai-vos a mim. Deus clama para que o seu povo retorne. Bom, dito essas coisas, deu para entender? Pastor no Antigo, pastor no Novo. A gente não tinha, né, a figura da igreja, da reunião do povo. Na verdade, eram reuniões solenes, eram assembleias obrigatórias. O judeu tinha que ir, tinha que se reunir. Depois a gente vai ter uma quebra disso e cada um vai tomar o seu caminho. Quando Josué assenta o povo nas suas posses, o povo começa a descumprir os preceitos. Aí o ministério sacerdotal vai diminuindo, o povo já não levava mais os seus dízimos, as suas ofertas. Aí os levitas agora têm que ir para o campo, eles abandonam. Isso acontece lá no texto de Malaquias, lá em Zacarias, lá em Neemias. Neemias tem que fazer todo um levantamento, porque já não tinha mais levita no entorno da casa de Deus, porque os levitas foram cuidar das suas vidas e das suas famílias, porque o povo abandonou o culto, os levitas abandonaram a casa do Senhor. Lembra que eu falei? A relação contínua, pastor e igreja e pastor. Pois bem, então nós temos o sacerdote, o camarada que cuida da palavra, o camarada que cuida do local da adoração, o camarada que cuida da oração, da intercessão, do incenso, o camarada que tem rotina, tem datas, tem horários, E tem o profeta dá 2 minutos, Deus mexe com ele quebra as rotinas, ele quebra o sistema, e ele faz aquilo que Deus ordena. Essas figuras do Antigo Testamento se fundem no Novo. E a gente vai ter o pastor que tem o exercício sacerdotal, mas também precisa ter o exercício profético. Vamos ver 2 palavrinhas aí bacanas? Então a gente viu lá no texto de Efésios que Cristo, quando subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. E uns apóstolos, outros profetas, outros pastores mestres. Palavra pastor, essa palavrinha poimen. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é isso. A outra palavra que aparece para pastor, ela está lá em João capítulo 15. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A palavra que aparece é essa bosque. Então, poimen e bosque. Depois eu vou tirar um dia só para falar sobre ministério pastoral feminino. E a gente vai ver, já estou te antecipando, que essa palavra poimen, quando ela aparece, ela está num gênero neutro. Então não é poimen masculino, não é bosque feminino, a palavra é neutra. A palavra dom, o caris, de carisma, de carismático, também está num gênero neutro. Então nem dom é masculino, nem poimen, nem bosque é masculino. Mas deixa isso para outro dia. Vamos concentrar aqui. O que significa poimen? Lembra que eu falei dos atributos? Lá no começo? É isso aqui, ó. É isso aqui. Então o poimen aparece lá. Vaqueiro ou pastor. Aquele que cuida. Lembra que eu falei? O pastor é o que cuida das ovelhas. Então aquele que cuida. Aquele que é seguido. Se ele é seguido, ele dá direcionamento. Ele dá orientação. Ele sabe o caminho. Aquele que é seguido. Uma outra função. Oficial que preside. Gerente, diretor de qualquer assembleia. Então o pastor é o que dirige. É o que lidera. É o que governa o grupo, a assembleia. Poimen, relativo a Cristo, o pastor. Artigo fechado, artigo definido, o nosso sumo pastor. Também diz respeito a supervisores de grupos e assembleias. Também é usado para reis e príncipes, pilotos e comandantes. Então essa palavra também
tem um contexto de guerra. É utilizado em algum momento para aquele que está numa guerra. Poimen, pastor, o que cuida, o que dirige, o que preside, o que alimenta. E o bosque? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que a palavra bosque significa? Alimentar. Então você tem pastores que dirigem, pastores que conduzem, pastores que cuidam, e tem o bosque, tem aquele que alimenta. Eu gostei dessa palavra, o que nutre. Bacana isso, porque não é só alimentar. Você pode ter uma pessoa gorda que não está saudável. De repente é doença, é obesidade, tem tudo isso. Eu brinco bastante com os meninos aqui, que a gente tem amizade e tudo, mas eu pego muito no pé. Molecada aí com 25, 18, 20 anos tem que cuidar da saúde. Então você tem que se nutrir, é a alimentação correta, a alimentação própria. Agora, fazendo propaganda aqui do 15 minutos, saúde e vida. Nós temos os nossos irmãos da educação física, nós temos os nossos irmãos nutricionistas, nós temos os irmãos psicólogos, tudo isso para nutrir o corpo e a alma, para fazer bem, para fazer, olha só, Juliana, hein? Rapaz, que velocidade na coisa, hein? Eu tenho que confessar um pecado que tem que confessar, né? Segunda-feira, apesar que o Ludovico, ele já meteu um Iron Man na segunda-feira, né? Ao invés de, o Ludovico está aí, pecador, ao invés de ele fazer uma coisinha mais leve, pelo amor de Deus, aí nos 15 minutos lá de saúde, o cara meteu um esquema Iron Man, levanta, sobe, desce, polichinelo e tal, e eu estava sentado no sofá, tenho que confessar o meu pecado, que eu estava cansado de ver o Ludovico, né? Mas a gente glorifica a Deus aí pela iniciativa dos irmãos, e de alguma forma a gente passar um pouquinho de alegria para os nossos lares. Então o pastor, o bosque, ele alimenta, ele nutre. Então por isso que tem mensagens que são terapêuticas, tem mensagens não de autoajuda, tá? O pastor não traz mensagem de autoajuda, ele traz mensagem de ajuda do alto. A terapia da palavra de Deus é a ajuda de Deus. Então tem a mensagem terapêutica, tem a mensagem querigmática, o querigma, a mensagem de João Batista, a proclamação, o dedo em riste, tem a mensagem exortativa, tem a mensagem didática, aquela que ensina, aquela que repete, tudo isso faz parte do bosque. E o que é o bosque? É alimentando, no gerúndio, alimentando, é uma coisa constante. Pedro, continue alimentando, Pedro, continue apacentando as minhas ovelhas. Deu para entender? Ministério pastoral no antigo, ministério pastoral no novo. A gente vai se aprofundar nisso nas próximas 2 ou 3 quartas-feiras. A gente vai dar uma mergulhada em alguns itens muito específicos do ministério pastoral, e eu vou fazer as chamadas conexões, né? O pastor precisa de mais alguns dons. O pastor precisa de mais alguns dons. Então, além dele ter essa questão do alimentar, do cuidar, para fazer isso com nível de excelência, e Deus vai dando, né, conforme a igreja vai crescendo, conforme a necessidade, a chamada medida da fé. A Bíblia fala sobre isso, a medida da fé, o caráter da fé, a integridade da fé. Então tem o caráter e a integridade da pessoa que tem o dom, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor. E tem a necessidade da igreja. Se a igreja precisa de mais exortação, Deus dá mais capacidade. Aí o pastor vai ter o dom da exortação. A igreja precisa de mais argumentos contra a heresia. João viveu isso, Timóteo, Paulo, o gnosticismo, as vãs filosofias. Então Deus transforma esse pastor num pastor mestre, num pastor doutor. Nós estamos numa fase que precisa de propagar o evangelho, as pessoas, o pastor evangelista. Então o pastor, ele vai agregando ou não determinados dons. Deus pode dar o dom para o pastor, ou Deus pode colocar alguém que tem o dom. Lembra de Paulo e Barnabé? Paulo era o cara do querigma, Paulo era o cara da exortação, Paulo era o cara dos dons, das curas, sinais e maravilhas. E Barnabé era o cara do consolo. Quem ia consolando? Era Barnabé. Paulo ia que nem um trator.
E Barnabé ia fazendo o cuidado das vidas e das pessoas que de repente Paulo até machucava. Às vezes a gente erra também e a gente machuca alguns irmãos. O que mais? Nesse momento é isso. Vamos parar por aqui? Os irmãos têm alguma pergunta sobre o papel sacerdotal do pastor, o papel profético do pastor, essa coisa do poimém, essa coisa de ver a heresia, de ver o lobo, de afastar, de afugentar. Rolou algumas perguntas aí, Paulinho? Ah, ixi, Jesus amado. Não quer fazer no microfone? Não? Tem certeza? Ana Paula Almeida, o pastor estudando a palavra, agora está sim, tem um monitor aqui, então o negócio fecha. Diminui um pouco, isso. O pastor estudando a palavra para ministrar num dia, e durante o culto, acontece uma revelação, a profecia, como o pastor age? A palavra de Deus diz que o dom de profecia está sujeito ao pastor. O dom está sujeito. Sabe essa coisa que o pessoal, eu falei sem pensar, isso não existe. Isso não existe. Então, a gente ora durante a semana. A gente busca diante de Deus de direcionamento. Deus vai falando. Pode acontecer de no domingo Deus mudar. Na verdade, Deus já devia estar falando a semana inteira e eu que não ouvi. Não é que Deus mudou, nossa, que Deus distraído, né? Semana inteira para Ele falar comigo e só no domingo 5 minutos Deus vai dar revelação. Isso é papagaiada também, né? É muito quais de alguns personagens que a gente tem. Na verdade, a pessoa que tem a rotina do sacerdote, a pessoa que estuda a Bíblia semanalmente, e ela se programa, se planeja, Deus vai falando com ela e vai direcionando, olha, para esse final de semana, para essa quarta-feira, para esse domingo, eu quero que você caminhe por aqui. Já aconteceu, particularmente falando, de eu brigar com Deus, e eu me preparar para pregar A, e Deus me cobrando que falasse B, já aconteceu comigo. E foi um culto horrível, foi uma coisa desgraçosa. Né? Foi ruim para mim, foi ruim para a igreja, porque eu estava insistindo com uma coisa e Deus demandando outra. Isso aconteceu uma vez comigo. E eu me senti péssimo no culto, depois do culto, foi uma semana horrível. Então aquilo serviu de certa forma de lição. Mas não tem essa de Deus trazer uma coisa absurdamente despreparada. Deus é organizado. A palavra de Deus, quando o sacerdote cumpre o seu papel de estudo, de adoração, de intercessão, ele está na mesma sintonia, no mesmo ritmo, no mesmo pulsar de Deus, não tem essa coisa de ser pego de surpresa, não. Agora, mudou de Ana Paula agora a Genari. Se o pastor cuida e cura das ovelhas, necessariamente o pastor também tem o dom de cura? Sim e não. Então a gente tem que entender o dom de cura de maneira dupla, né? A gente entende a palavra que cura, a palavra profética, a palavra terapêutica. Então a gente está falando da cura da alma. Mas isso é um dom. Isso é um dom. A cura da alma. Então a pessoa vem na igreja, já aconteceu na nossa igreja, já aconteceu comigo pregando, com outros pastores pregando. A pessoa vem arrebentada, gente que vem pensando em suicídio, gente que vem pensando... A gente já teve caso na igreja de chegar a pessoa aqui, deixar uma arma, que a pessoa saiu para matar o cônjuge, e aí aceitou Jesus, deixou a arma no palco, né? Então assim, a palavra de Deus cura. Agora, tem o dom de cura física, né? Dar vista ao cego, tirar a mudez do mudo, a surdez do surdo, fazer o paralítico andar, são dons diferentes. Nem todo pastor tem esse dom. Qualquer cristão pode anunciar a bênção de números ou somente o pastor. Já ouvi dizer que a bênção apostólica só através de pastor. Então, a bênção apostólica é dos apóstolos, né? Então, é aquela fala que nós temos muitas vezes no final das cartas de Paulo. Aquilo é chamada de bênção apostólica. Essa que a gente... o pastor Ezequias usou muitos anos aqui na igreja, chamada da bênção araônica. Abençoar a igreja publicamente
Nesse sentido, é papel do pastor. Agora, todo crente, todo pai, toda mãe deve abençoar o seu casamento, abençoar o seu filho. Então você, Denise, pode abençoar os seus filhos com a bênção araônica, com a bênção apostólica, com outra bênção que Deus te dê, porque nós somos chamados para sermos sacerdotes dos nossos lares. Devemos sim abençoar as pessoas em nome de Jesus.